seja, essas histórias todas dessas 200 civilizações têm concordâncias como essas aí, né? E os havaianos, por último, eles contam a história de uma inundação muito grande, onde se salva um homem chamado Nuhu, né? De Nuhu para Noé. Não é preciso muito, né? Então, alguém poderia falar assim, mas só isso, quer dizer, tem outras coisas, né? A Bíblia dá, por exemplo, as dimensões da arca, e ela não é um barquinho, como muitos desenham para as crianças, né? Ela era um monstro, assim, meio parecido com uma caixa de sapato esticada, assim, né? Certo. E alguém diz assim, mas será que ela poderia navegar com essas dimensões? Então, foi encomendada aqui para a Marinha Americana, um grupo de arquitetos da Marinha Americana, um estudo para ver se seria possível navegar com as dimensões da arca. As dimensões delas estão descritas em Gênesis 6, verso 15, e ali diz que eram 150 metros de comprimento, é o equivalente a 3 piscinas olímpicas. Então, 150 de comprimento. 25 metros de largura e 15 metros de altura, o equivalente a um prédio de 5 andares. Essas eram as dimensões. A primeira dúvida, teria condição de navegar? Como eu falei, né? Então, o resultado dessa pesquisa que foi feita pelos arquitetos da Marinha Americana diz o seguinte, que ela tinha medidas bem proporcionais às leis da física para a flutuação e que a arca poderia suportar ventos de até 380 quilômetros e ondas de 35 metros. Ondas de 5 metros hoje são grandes, né? 15 metros, ondas de 35 metros. O estudo também revelou com relação à capacidade da arca, porque... Essa é outra dúvida, né? É uma grande dúvida, né? Quer dizer, como caberiam tantos animais, ou animais que representassem as espécies que nós temos hoje. Então, esse estudo já foi feito levando-se em consideração não só as espécies que nós temos hoje, como as que foram extintas também. Então, nesse estudo se revelou que essa capacidade de carga é o equivalente a 500 carretas, e isso foi traduzido em capacidade de carga para ovelhas, daria 125 mil ovelhas. Por que essa comparação com ovelhas, né? É que para caber todas essas espécies de animais, seriam, calculando mais ou menos a média de tamanho dos animais, seriam necessários 20 mil espécies de animais para representar todas as espécies, inclusive as extintas. 20 mil Ou seja, espécies. 20 mil espécies teriam que ter entrado na arca para representar todas as que nós temos hoje, inclusive as extintas. Porém, o curioso é que no reino animal hoje, 11% só dos animais são maiores do que uma ovelha. 11%. Ou seja, como caberiam 125 mil e nós precisamos de 20 mil, nós tínhamos espaço de sobra, sem contar o fato de que Deus poderia ter chamado todos os animais filhotes, se ele quisesse. Né? A Bíblia não fala isso, não especifica, mas poderiam ser todos filhotes e aí teria muito, muito mais espaço para caber na arca. Né? Aí a gente pode ir para a área de arqueologia. Então, cientificamente, as dimensões da arca, a capacidade da arca, o que a Bíblia ensina se encaixa com o que a ciência tem falado hoje, que seria... Então, para acreditar na arca de Noé, não é preciso negar, não é preciso ter negar algo que pode ser demonstrado assim pelos animais cálculos. Caberiam lá, ela tinha capacidade de flutuar, ela suportava realmente aquela tempestade ou tudo que estava acontecendo, as águas vinham de baixo, de cima, né? Capacidade total, sem problema. Agora, impressionante. Nós vamos voltar depois, daqui a pouquinho, no assunto que é o dilúvio em si, ou seja, as camadas, né, na questão da geologia. Mas eu vou fazer um intervalo falando um pouquinho de arqueologia, porque a Bíblia ela começou a ser escrita 1500 anos antes de Cristo, né? E aí ela descreve lugares, reinos, desde a época de Adão.
E durante muito tempo tem se questionado, né? Até outro dia mesmo as revistas ainda perguntam, Abraão existiu? Ficam questionando se o Jesus que está na Bíblia foi esse mesmo ou se foi o da história, porque existem lendas escritas, eles misturam esse tipo de literatura, né? Bom, então vou falar alguns desses questionamentos. A Bíblia fala da cidade de Nínive, onde Jonas foi enviado para pregar e tal. E até 120 anos atrás, aí os estudiosos diziam que Nínive é uma cidade que nunca tinha existido, porque não havia registros históricos de Nínive. Não se achava relatos falando de Nínive. Porém, a arqueologia, escavando, encontrou não só a cidade de Nínive, mas a maior biblioteca até hoje encontrada, ou até então encontrada numa escavação arqueológica. Então, não tinha registro histórico, mas a arqueologia encontrou. A gente tem que manter essas coisas em mente para quando, hoje ainda, os críticos falam alguma coisa, né? Em Daniel 5, a gente encontra o rei de Babilônia, em 539 a.C., como sendo Belsazar. E aí, como também não existia registro histórico, os críticos sempre enchiam a boca para dizer assim, a Bíblia é mentirosa, não existiu esse Belsazar. Em 1861, o arqueólogo W.H. Talbot, ele publicou uma tradução de uma oração que tinha sido encontrada em tabletes cuneiformes. Ela era oferecida pelo rei Nabonidos, na qual ele pede aos deuses que abençoe o seu filho, Belsazar. Então, Belsazar, que eles diziam nunca tinha aparecido nos registros históricos, estava ali, né? Outra coisa, tudo bem, tá, o Belsazar, ele existiu aí, mas como o objetivo do crítico é sempre não acreditar na Bíblia, não é procurar evidência para buscar a verdade, então eles continuavam dizendo assim, ele existiu, mas ele nunca foi rei de Babilônia. E a Bíblia diz que foi rei. Então aí eles esperaram só um pouquinho mais, de 1861 para 1924. E aí um arqueólogo chamado Sidney Smith encontrou e publicou o poema de Nabonidos. Esse documento histórico oficial declarava que Nabonidos deixou Babilônia e dirigiu-se a Tema e deixou no trono Belsazar, seu filho. Ou seja, mais uma vez, a crítica se cala diante da arqueologia. Nós temos um problema muito grande, né, com a mídia. A mídia manipula as informações de tal modo que tudo que se apresenta hoje com relação ao evolucionismo é apresentado em jornais e tal, como fato. Né? Mas não se comprova, isso não pode sair da cabeça de ninguém, né? Pelo menos ninguém sincero. Ele não é comprovado cientificamente. Então, nós estamos correndo um risco muito grande, falando assim, de maneira inteligente, em acreditar numa coisa que não é comprovada cientificamente. Né? Muitos cientistas dizem que a criação relatada no Gênesis se encaixa melhor na ciência do que a própria evolução, né? Exatamente. Nós estamos com 4 minutos, pastor. Bom, aí é o seguinte, nós temos aí várias antecipações científicas da Bíblia, né? E eu vou citar algumas. Por exemplo, mesmo na nossa era, se pensava que a Terra era quadrada, né? Depois de Cristo. Porém, aqui no livro de Isaías, nós já temos